Os destaques desta edição. Presidente do STF discute hoje em Manaus a crise penitenciária do país. Polícia identifica líderes da matança na Anísio Jobim. Famílias denunciam que agentes recebiam suborno para liberar armas aos presidiários. Reconhecimento de corpos pode ser prejudicado. Peritos criminais ameaçam greve a partir de amanhã. Prefeito diz que vai proibir a construção de presídios no perímetro urbano da cidade. Cesta básica em Manaus é a 12ª mais cara do país. Moradores da zona norte da cidade amanhecem sem ônibus em mais uma paralisação. Amazonas é o estado brasileiro com maior percentual de presos provisórios do país. Brasil teve quase 400 mortes violentas nos presídios em 2016. Temer convoca a reunião sobre segurança 4 dias após o massacre em Manaus. Noite e madrugada sangrenta em Manaus. 6 pessoas foram executadas no Acariquara, Aliança com Deus, Planalto, Viver Melhor e Colônia Santo Antônio. No Acariquara, o homem teve a casa invadida por 9 pistoleiros e foi morto dentro do banheiro. No Aliança com Deus, criança de 2 anos é baleada na cabeça. Ela estava no colo do pai, que foi executado. 2 pessoas morreram atropeladas no Jorge Teixeira. Na estrada da Ponta Negra, choque com ônibus mata motociclista. 3 pessoas ficam gravemente feridas após serem baleadas por motoqueiro fantasma no bairro do Mauazinho. Agora, no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Manaus continua de tempo instável e amanhece com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 31 graus Celsius. O clima tem por isso que é de 60% a probabilidade de chover 14 milímetros. A umidade no ar é de 85%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Quinta-feira, 5 de janeiro. Dos Santos, João Neumann, Emiliana e Tarsila. Depois de subir mais 15 centímetros de terça para quarta-feira, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 7 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1826, reconhecida a independência do Brasil pela Inglaterra. 1947, Prestes tem prisão preventiva decretada. 1954, o governo Vargas baixa decreto que faz restrições ao capital estrangeiro. 1978, o governo militar. Ernesto Geisel anuncia que o general João Figueiredo como seu sucessor e Aureliano Chaves como vice. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. 7 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim foram identificados como líderes da rebelião que resultou na morte de 56 detentos no último domingo. A Força-Tarefa da Polícia Civil informou que ainda apura o nome de outros presos envolvidos no massacre. O inquérito policial deve ser concluído em 30 dias. O delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, informou que já ouviu o depoimento de agentes carcerários, presos e outros envolvidos na ocorrência que apontam a liderança dos 7 presos. Segundo o delegado, ainda não é possível dizer se o massacre foi uma ação ordenada da facção Família do Norte contra o primeiro comando da capital PCC. A partir das deliberações do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, a Polícia Militar reforçou a segurança nas muralhas das principais unidades prisionais da capital. Nesta quarta-feira, por determinação do Comando-Geral da instituição, 80 policiais militares foram transferidos para o Batalhão de Guardas da Polícia Militar. A presença permanente da Polícia Militar nos presídios de Manaus é inconstitucional e a medida que foi anunciada pelo governador não deve ser aplicada nas revistas periódicas e nas unidades prisionais do Estado. O alerta foi feito pelo Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado, Pedro Bezerra Filho. Membro do Sistema de Segurança rebateram a declaração do ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre Moraes, que esteve em Manaus após a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim e declararam que não houve falhas do sistema penitenciário de proteção e inteligência da segurança. A informação foi repassada na tarde de ontem durante coletiva de imprensa na sede do Centro Integrado do Comando e Controle na zona centro-sul da cidade. Familiares de presos denunciaram que a entrada de armas no complexo penitenciário Anísio Jobim, o compadre em Manaus, foi possível por meio de subornos feitos a agentes penitenciários. Mulheres de diferentes famílias afirmam já terem feito pagamentos de até R$1.000 para agentes liberarem a entrada de visitantes com armas, drogas e celulares. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a responsabilidade pelas revistas da unidade é da empresa
Empresa Humanizare. A terceirizada não quis se pronunciar sobre o caso. Peritos criminais da Polícia Civil do Amazonas podem entrar em greve amanhã. O motivo da paralisação, segundo o sindicato da categoria, seria a desvalorização da classe. A greve pode adiar os serviços de identificação dos corpos dos mortos durante a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim. Nesta quinta-feira, a categoria fará uma manifestação às 9h30 em frente à Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, no bairro do Aleixo. Uma assembleia será feita na sexta-feira em frente ao Instituto Médico Legal. Na ocasião, será discutido o indicativo de greve. Caso a paralisação seja acatada, os peritos vão parar por tempo indeterminado. Eu converso com o repórter Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade, perguntando a ele: Peregrini, a movimentação no IML, como é que está no que se relaciona à família dos que foram mortos no massacre? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo ainda existe, né? Durante o dia, agora na noite e também na madrugada, Paulo Guerra, não há essa movimentação, mas quando chega ali por volta de 8 horas da manhã, já começa a chegar alguns parentes. Não mais naquele volume dos primeiros dias, Paulo, até porque já há as pessoas já sabem para quem morreu e quem não morreu. Naquele momento sabia-se apenas ali, todo mundo procurava por informações, não sabia ali se seu ente querido, se seu parente estava morto, se estava vivo, mas agora diminuiu e diminuiu bastante, viu, Paulo? Essa questão da frequência de pessoas na frente do IML. Peregrini, uma nova listagem com os identificados já foi divulgada? A última foi aquela de ontem, Paulo Guerra. Essa listagem foi até a de ontem. Os trabalhos que foram feitos na noite e madrugada não foram divulgados ainda. Fala-se que mais de 40 já foram identificados, não é, Peregrini? Sim, Paulo. No trabalho, aproximadamente 40 já foram identificados, num trabalho ágil, num trabalho incansável da equipe de peritos, que é comandada pelo Dr. Jefferson Mendes. Nós conversávamos com ele ontem, na ocasião do programa do Valdir Corrêa, entrevistou o Dr. Jefferson Mendes, e ele dizia das dificuldades que os peritos estão tendo, né, em identificar essas pessoas mortas na rebelião, principalmente as pessoas que foram carbonizadas, né? Que a situação é bem difícil, já não tem como tirar o DNA não, como é que é a impressão digital, quando o corpo é queimado, e aí tem que passar para outros tipos de exame que demora um pouco mais. Até pela arcada dentária está difícil, segundo ouvi um perito falar, Peregrini. Pois é, Paulo, até pela arcada dentária, o negócio está realmente muito difícil, aí já vai para a questão do DNA, aí é uma coisa bem mais demorada, e segundo o Dr. Jefferson dizia antes, para terminar os trabalhos pode chegar até entre 10 a 12 dias. Alberto Peregrini, havia uma movimentação muito grande de viaturas hoje com destino lá ao Compage, segundo informações. É bom que a gente cheque o que está acontecendo, e também aqui a movimentação durante a noite no casarão da 7 de setembro, onde estão os outros 270 presos que foram isolados. Pois é, Paulo, logo pela manhã há também aquela questão da troca, né, das viaturas. Nós já procuramos as informações se há alguma movimentação diferente, atípica no complexo penitenciário. Não há nada de que possa chamar mais a atenção, Paulo. As viaturas vão, às vezes, para render, para cobrir o outro que já estão saindo, e isso sempre acontece nesse horário pela manhã. Peregrini, tivemos uma noite e madrugada sangrenta na cidade. Os detalhes você vai trazer daqui a pouco no noticiário policial. Nos chama a atenção, Peregrini, essa criança que estava nos braços do pai, quando os executores chegaram e sem pena e sem dó atiraram inclusive na criança, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, infelizmente isso aconteceu no bairro Aliança com Deus. Pai e filho saíram baleados, o pai acabou morrendo na hora, e a criança de 2 anos continua internada em estado grave. Ela está no pronto-socorro Joãozinho. É um garoto. Abriu um manchete ainda há pouco sobre um homem que teve a casa invadida no Acariquara. 9 pistoleiros, era muita gente, não é, Peregrini? Muita gente, Paulo, muita gente. Já chegaram decididos, não houve conversa, não houve demora, entraram na casa, procuraram o homem e o executaram com 9 tiros. Ele morreu dentro do banheiro da casa onde morava. Ele teria ido se refugiar no banheiro, Peregrini? Pois é, Paulo, tentou se refugiar no banheiro, né? As informações não contam, e sem sucesso, né? Os pistoleiros chegaram, invadiram a casa, entraram no banheiro e mataram esse homem com vários tiros espalhados pelo corpo. Nas últimas horas, o pessoal do IML com muito trabalho, pessoas mortas atropeladas no Jorge Teixeira, choque de motocicleta com ônibus, matou o motociclista, gente ferida também levada aos hospitais e pronto-socorros da cidade. Esse motoqueiro fantasma chegou atirando, Peregrini, no Mauazinho?
Pois é, Paulo Guerra, e feriu 3 pessoas gravemente. As pessoas estavam numa esquina conversando, as informações que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, isso aí trata-se de um acerto de contas, são as primeiras investigações, dizem isso, e essas pessoas levaram vários tiros pelo corpo, Paulo, e estão entre a vida e a morte, em estado gravíssimo no pronto-socorro João Lúcio. Peregrine, vamos fechar com mais uma paralisação de ônibus na cidade, prejudicando os moradores da Zona Norte. Fala-se que outras empresas também deveriam paralisar. Como é que está a situação do transporte coletivo nesse instante, por favor? Muito bem, Paulo Guerra, a empresa líder, localizada na Núcleo 15 da Cidade Nova, que cobre boa parte da zona norte da cidade, os motoristas e cobradores resolveram cruzar os braços e os primeiros coletivos não saíram das garagens. 79 ônibus eram para ter saído por volta de 4:30 da manhã até esse presente momento. Entretanto, Paulo Guerra, só 4 ônibus saíram. Outros 75 ônibus permanecem na garagem. A empresa líder cobre boa parte da Zona Norte. São 20 linhas cobertas pela empresa líder que atuam que atuam na Zona Norte da cidade. Uma dessas linhas, Paulo, é a linha 430, que cobre a M010. Então, o pessoal da estrada, o pessoal que moram aí na M070, que costumam pegar o ônibus para vir para Manaus agora pela manhã, não vai passar o coletivo da linha 430. A motivação dessa paralisação, Peregrine, é a mesma de ontem? A mesma de ontem, Paulo, dissídio coletivo. Dissídio coletivo e insalubridade. Roberto Peregrine disse que há informação de que outra empresa também paralisaria nesta manhã? Pois é, Paulo, nós estamos em deslocamento para o local, seria a empresa Expresso Coroado. Essa empresa, Paulo, a Expresso Coroado, ela cobre principalmente a zona centro-sul da cidade. Zona ali da área do bairro do Coroado, ali Adrianópolis e Aleixo, etc. Paulo, Expresso Coroado trabalha logo pela manhã com 110 ônibus. Se esses ônibus não saírem, com certeza a área da zona centro-sul vai viver um caos nesse começo de manhã. Peregrine vai voltar daqui a pouco com informações sobre o transporte coletivo na cidade, com mais uma paralisação prejudicando nesse instante os moradores da zona norte de Manaus. E o Jornal da Manhã está aqui numa prestação de serviços orientando a população quanto ao transporte coletivo, e dentro de instantes o Peregrine vai trazer mais detalhes. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. O prefeito Arthur Vigílio Neto deverá encaminhar nos próximos dias em regime de urgência para a Câmara Municipal de Manaus projeto de lei para proibir a construção de novos presídios no perímetro urbano da capital. A informação é da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Manaus. Informações do sudoeste do estado, lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. TB foi eleita presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Carauari, na região sudoeste do estado, Paulo. Dos 11 vereadores, 7 votaram nela. Como candidata a prefeito que venceu as eleições em outubro, com 53% dos votos, não foi diplomado e nem empossado no cargo, a vereadora assumiu como prefeita interina temporária do município de Carauari por tempo indeterminado até decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que analisa os processos e recursos do candidato que venceu as eleições. Bruno Litafi Ramalho, do PMDB, que teve seu registro de candidatura indeferido pelo TRE e também pelo juiz da comarca eleitoral local. Até o momento, a Justiça Eleitoral não informou se fará novas eleições no município de Carauari, nem aplicou datas, Paulo. E também nem informou se aguardará novas decisões favoráveis ou não ao ex-prefeito que foi candidato e venceu as eleições e teve seus votos anulados pelo tribunal enquadrado na lei da ficha limpa. E nem também informou se dará posse ao segundo colocado, o Minerval Gilcado Prois, que teve 41% dos votos. O primeiro colocado teve 7.093 e o segundo colocado 5.459 em Carauari. Como o presidente assumiu de forma interina a prefeitura, o vice-presidente vereador Ayrton, do PRP, assumiu de forma também interina a presidência da Casa Legislativa do município de Carauari. Quem pede com tudo isso, Paulo, é a população. Começou as matrículas dos alunos, atendimento nas UBS, a coisa ficou sem controle no município de Carauari e a justiça não decide se dará posse no primeiro, no segundo ou se fará novas eleições. Aguarda os recursos e, na verdade, a população aqui está perdendo, contudo, a cidade está aqui praticamente sem comando.
Informações do município de Carauari, Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio. 6h07 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Surto de diarreia mobiliza a autoridade de saúde de Manacapuru e leva a prefeitura a decretar estado de emergência na saúde do município. Foram quase 400 casos nos últimos 10 dias e a água pode ser a grande vilã da epidemia. A rotina nos postos de saúde no Hospital Geral de Manacapuru nos últimos dias mudou. Diariamente é grande o número de pessoas que procuram as unidades de saúde com o diagnóstico de diarreia. Segundo a secretária municipal de saúde, Marilyn D'Angelo, de 25 de dezembro de 2017 até a noite de ontem, quarta-feira, foram confirmados 387 casos de diarreia. E, segundo ela, análises foram feitas aqui em Manacapuru e levam a crer que a água que está sendo fornecida pelo SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é a principal causadora do surto. Foi comprovado o surto devido ao lixo que a cidade se encontrava e também a falta de tratamento da água. Então a gente pede que as pessoas fervam a água na sua casa, tenham um trato melhor na hora de lavar os alimentos. E as pessoas estão vindo aqui para o hospital e a gente está dando todo atendimento, hidratando o paciente. E aquelas pessoas que não procuraram as unidades de saúde, que por favor nos procure, porque nós precisamos de ter essa estatística. Justamente nós estamos esperando um decreto do estado de emergência para poder fazer a aquisição do material para cuidar melhor do povo de Manacapuru. O gerente de produção do SAAI, Luiz Vieira, confirmou que a água que é coletada no Rio Miriti está sendo distribuída para a cidade sem o tratamento devido por falta de material. 4 médicos dão suporte no hospital e 10 estão nas unidades básicas de saúde que já estão funcionando nos bairros da cidade. A previsão é que até o final do mês sejam 25 médicos na atenção básica, fora os clínicos gerais que ficarão de plantão no hospital. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h09 em Manaus, no giro pelo estado, o Jornal da Manhã vai Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. O secretário de Produção Rural e Abastecimento do município, o agroecólogo Peterson Chaves, reuniu sua equipe de servidores para socializar as metas de trabalho e ações da Secretaria de Gestão do prefeito Henrico Falabella. As metas de trabalho fazem parte do programa Urucará Mais Produtivo, que contempla ações técnicas para o desenvolvimento do setor primário através das potencialidades locais, tais como guaraná, mandioca, avicultura, fruticultura, pecuária e piscicultura, por meio da mecanização agrícola, crédito rural, uso de novas tecnologias e inclusão dos agricultores familiares, pecuaristas, pescadores, jovens e mulheres do campo. O projeto contará com parceria do INAM local, associações, cooperativas e demais instituições de ensino. De acordo com o titular da pasta, o objetivo é melhorar a prestação de serviço de apoio ao desenvolvimento rural e econômico do município, através da valorização dos nossos servidores, trabalhando em equipe e otimizando o nosso atendimento ao público. Assim veremos nossa cidade produzir alimentos, gerar emprego, renda e ser destaque na região, afirmou o secretário da SEMPA. Valdino Castro, para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus, temos informações agora com o J. Rai. Bom dia, J. Rai. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pelo menos 6 ônibus e 2 lanchas financiadas pelo programa federal Caminho da Escola, enviadas para Iranduba há cerca de 5 anos, estão abandonados e alguns depenados. Um dos ônibus encontra-se em um sítio à margem da rodovia Carlos Braga, dentro do mato. Os outros transportes escolares estão no estacionamento da Coordenadoria de Defesa Civil do município. Na época, o Ministério da Educação disponibilizou para Iranduba 22 lanchas e 8 ônibus, entre grandes e micros. Pouca ou quase nenhuma informação há sobre o paradeiro dessa frota.
E não para por aí, Paulo Guerra. Uma patrulha de máquinas entregue em 2014 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA e que deveria servir para beneficiar agricultores dos assentamentos do órgão, também foi sucateada. De acordo com informações colhidas no garajão da prefeitura, um trator de esteira, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira, que fazem parte da patrulha, foram levados para Manaus, enquanto o motor de uma caçamba estaria em São Paulo. As máquinas que estão aqui estão com peças a menos, falta de manutenção e de regularização dos documentos de pelo menos 2 caçambas. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, determinou um levantamento de toda essa situação e deverá denunciar o fato às autoridades competentes. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus, um verdadeiro absurdo, um descaso estava acontecendo em Iranduba, nesta matéria que acaba de ser divulgada pelo J. Rai. Temos informações agora das ruas da cidade com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, ainda de transporte coletivo, nós confirmamos nesse momento a paralisação na empresa Expresso Coroado. Paulo Guerra, boa parte dos usuários do transporte coletivo da zona Centro-Sul sem o transporte nesse momento. 110 veículos deixaram de sair, 110 ônibus não saíram da garagem. Paulo. Pellegrini, 110 ônibus, a outra, quantos ônibus não saíram hoje? 75. Portanto, quase 200 ônibus fora de circulação nesse início de manhã em Manaus, mais uma vez penalizando a população. Pellegrini, a situação no momento, como é que está? Paradas de ônibus completamente lotadas. Eu trocava informação com o colega repórter também, o Josemar Antunes, e ele para um lado e para o outro. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, Alameda Cosme Ferreira com as paradas completamente lotadas. Núcleo 15, núcleo 16, núcleo 14, núcleo 13, núcleo 4 e núcleo 1, onde cobre a empresa líder lá na Cidade Nova, também com as paradas completamente lotadas, além dos usuários da linha 430, da M010 também, as pessoas que moram no Jamais, que moram no entorno da estrada também estão sem ônibus nesse momento. Portanto, a cidade sem ônibus, em grande parte da cidade, sem o transporte coletivo. Pellegrini, a informação de outra empresa já também com paralisação, não? Ainda não, Paulo Guerra, ainda não, né? As informações que nós temos é que essas empresas irão a exemplo de ontem, 2 ontem, 2 hoje e possivelmente mais 2 amanhã, Paulo. Pellegrini, é uma paralisação de advertência, daqui a pouco os ônibus serão colocados nas ruas ou é por tempo indeterminado? Não, Paulo, é uma paralisação de advertência, tem tempo determinado sim. As informações dão conta de que por volta de 6h30 esses ônibus voltariam, né? Entre 6h30 e 7 da manhã, esses ônibus voltariam às ruas. O Jornal da Manhã vai acompanhar a situação do transporte coletivo na cidade, como sempre o faz, com a presteza e com a competência do repórter Alberto Pellegrini. Vamos aguardar, Pellegrini. Vamos aguardar daqui a pouco mais informações. Até amanhã, o atendimento itinerante da Eletrobras Distribuição Amazonas estará no residencial Viver Melhor 3 do bairro Monte das Oliveiras. A ação tem o objetivo de realizar o cadastramento de consumidores que já receberam as chaves do imóvel. Outros serviços também estão disponíveis, como solicitação de concessão da tarifa social de energia elétrica, ligação nova e outros. Dentre os serviços oferecidos, a solicitação da tarifa social foi o que teve maior procura até o momento. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas vai contar com uma nova estrutura para tratamento do câncer, com a criação do Centro de Oncologia, conforme afirmou o governador José Melo ontem durante reunião com a diretoria daquela unidade. O centro vai contar com 30 novos leitos de quimioterapia, ampliando dessa forma para 47 leitos exclusivos para esse tipo de tratamento da doença. A comissão especial instituída com o objetivo de estabelecer uma nova política de incentivos extrafiscais do Estado foi instalada na manhã de ontem com a presença de autoridades como o secretário estadual da Fazenda Afonso Lobo, do presidente da Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado, Alex Del
Tílio e de técnicos do Estado. A expectativa é de que em 60 dias o grupo apresente um relatório para o governador José Melo, contendo sugestões de incentivos fiscais que devem ser revistos. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, correspondente ao mês de dezembro de 2016, foi superior em 12,94% no comparativo a igual período de 2015. Foram arrecadados R$633.906.746. Ingressaram nos cofres públicos do Amazonas via Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz R$72.973.121 a mais que em dezembro de 2015. O secretário estadual da Fazenda, Afonso Lobo, salientou que o montante arrecadado, assim como o ingresso de outras receitas correntes, como os 300 milhões da repatriação de bens injetados pelo governo federal por meio do Fundo de Participação dos Estados, permitiram o encerramento do exercício equilibrado. A arrecadação própria apresentou perda de 230 milhões com igual período de 2015. No entanto, o governo conseguiu, por meio de ajustes realizados ao longo do ano, como o corte de despesas, administrar o pagamento dos fornecedores, a liquidação da folha de pagamento dos servidores e manutenção dos serviços públicos com relativa tranquilidade, enfatizou o secretário. 6h17. A cesta básica em Manaus fechou o ano custando R$395,08, sendo a 12ª maior dentre as 27 capitais brasileiras. Os números são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IESE e divulgada ontem. Em um ano, os gêneros alimentícios subiram 7,42%, uma vez que em dezembro de 2015 a mesma cesta custava R$367,79. Em termos nominais, R$27,29 mais cara. A farinha e a banana foram os produtos que mais aumentaram de preço em relação ao mês anterior. Segundo a pesquisa, o aumento justifica-se pela influência sazonal da época de inverno na região norte, que ocorre de dezembro a março. O custo da cesta básica para o sustento de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, foi de R$3.856,23. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vai desembarcar daqui a pouco em Manaus para discutir a crise penitenciária no país com os presidentes de diversos tribunais de justiça estaduais. Por questão de segurança, a ministra não visitará os presídios onde ocorreram as rebeliões. Ontem ela se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O Brasil teve 392 mortes violentas registradas dentro dos presídios do ano passado. É o que mostra o levantamento feito pelo G1 com base em dados fornecidos pelos governos dos 26 estados e do Distrito Federal. O número equivale a uma média de mais de um morto por dia, e os dados se referem a todas as mortes consideradas não naturais, o que inclui homicídios e suicídios. O Amazonas, onde 56 detentos foram assassinados no complexo penitenciário Anísio Jobim neste ano, teve 10 mortes em 2016, menos de 1/5 das mortes registradas no primeiro dia do ano em Manaus. O número de mortos do complexo em 2017 também impressiona se for comparado ao total do país em todo o ano passado, 14%. 6h19 em Manaus. Polícia. As empresas do transporte coletivo estão paralisadas nesse início de manhã em Manaus, afetando milhares de pessoas. Peregrine, como é que está a situação nesse instante? Nesse momento, Paulo Guerra, a situação continua na empresa líder, lá na Cidade Nova, onde 79 veículos, 79 carros, 79 ônibus do transporte coletivo não saíram até o presente momento, Paulo, deixando aí prejudicada aproximadamente 25 mil usuários, é o número de passageiros que utilizam esse transporte em média diariamente. Já a Expresso Coroado, também localizada lá no bairro do Coroado, Paulo Guerra, essa empresa que tem 110 ônibus que sairiam agora pela manhã, até ainda há pouco, Paulo, esses ônibus não estavam saindo. Nos chega a informação agora, informação concreta, que os ônibus começam a sair nesse exato momento. O ônibus que era para sair às 4 da manhã, tão somente agora estão saindo. A empresa Expresso Coroado cobre as linhas que cobrem as zonas sul e centro-sul da cidade. Portanto, foram paralisações de advertência que começa às 4 da manhã, quando os ônibus deveriam sair das garagens, e pelo menos até às 6h30. Ontem durou um pouco mais, não é, Peregrine? E vamos torcer para que daqui a pouco esses transportes, esses ônibus sejam colocados, esses coletivos sejam levados para as ruas da cidade para atender a população que não pode pagar a conta, ser penalizada mais uma vez. Peregrine, traga agora o que aconteceu na noite e madrugada.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar com as notícias de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Assaltos, humilhações, é o que vem passando os motoristas do transporte especial, bem como os passageiros, que são trabalhadores do Distrito Industrial. O presidente do Sindicato do Transporte Especial, o Enoque, fez contato ontem com a nossa reportagem e há uma previsão para que eles paralisem, que eles façam alguma manifestação e parem o trânsito em uma das principais vias da cidade, como Torquato, Tapajós e área do Distrito Industrial, pedindo mais segurança. Daí entrou o garotinho Valdir Correia, que, segundo o Enoque, presidente do sindicato, só iria parar depois que falasse com o Valdir. O Valdir já conversou e evitou que ontem houvesse uma paralisação nas ruas da cidade. O presidente do sindicato vai falar com o secretário Sérgio Fontes para que tomem providências. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra, na rua Pista da Raquete, localizada no bairro Nova Vitória, os bandidos na madrugada, por volta de 3 horas da manhã, eles já sabem o horário que o ônibus passa, eles fazem barricada, colocam um pedaço de ferro, pedaço de pau, colocam aquelas carcaças de geladeira no meio da rua, aí o ônibus não tem quando passar. Quando o ônibus para, eles invadem o coletivo, roubam tudo dos trabalhadores, humilham, batem nos trabalhadores, levam também os pertences de todo mundo, inclusive dos motoristas. Bairro Alfredo Nascimento também, com grande incidência desses assaltos. Todos os pontos já detectados pelos profissionais serão passados à Secretaria de Segurança. Nós temos certeza que o doutor Sérgio Fontes irá tomar providências rapidamente em relação a esses assaltos que estão acontecendo aos ônibus do transporte especial que levam os trabalhadores para o Distrito Industrial. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada considerada tranquila, com 2 atendimentos por acidente de trânsito. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da Zona Leste da cidade. Aí o negócio alterou. Paulo Guerra, foram 3 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Uma pessoa deu entrada vítima de arma branca. Já na madrugada, alterou ainda mais. 3 pessoas vindo do bairro do Mauazinho, gravemente feridas a tiros. É que o motoqueiro fantasma passeou no bairro do Mauazinho e ao chegar numa esquina, num cruzamento lá do bairro do Mauazinho, o motoqueiro sacou a arma e disparou vários balaços no rumo de 3 homens. Eles ficaram gravemente feridos. Parentes, conhecidos dessas vítimas não esperaram nem sequer a chegada de uma ambulância do SAMU. Colocaram em um carro particular e levaram as vítimas ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanecem em estado gravíssimo. Agitou o plantão. Muito bem, são 6h28 em Manaus. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Eu dizia que o plantão no pronto-socorro João Lúcio foi dos mais agitados durante a noite e madrugada. No pronto-socorro Platão Araújo, na madrugada de hoje, eu conversava com o doutor Daniel Roger, que está voltando de férias. Ele é lá da enfermaria Margarida, do setor infantil, mas está por dentro de tudo que acontece ali no setor de emergência. Conversava com o doutor Daniel Roger, peguei o livro e dei uma olhada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física, violência doméstica. Um homem deu entrada
com várias escoriações pelo corpo. Ele apanhou da própria esposa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Rapaz, a mulher sabia bater. O cara estava cheio de hematomas depois que ela descobriu que ele tem um relacionamento amoroso com uma outra pessoa. Aí todo mundo pensa, é mulherengo e tal. Não, o relacionamento dele é com outro homem. A mulher dele descobriu que ele também gosta. E ela meteu-lhe o couro nele e ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Como se não bastasse a peia, a vergonha. Todo mundo descobriu que ele também gosta de mangará. E Paulo Guerra e ouvintes de polícia, um assalto a um posto de gasolina foi frustrado pela polícia à noite de ontem. Bandidos invadiram um posto de gasolina e anunciaram um assalto. Isso aconteceu no Boulevard Álvaro Maia, só que uma viatura da Polícia Militar estava nas proximidades, houve perseguição e a polícia conseguiu deter e prender os bandidos à noite de ontem. Aliás, muitas ocorrências policiais, polícia na rua, prendendo bandido, todo dia tá prendendo bandido, é que o negócio tá complicado mesmo, mas a polícia tem feito a sua parte. Leandro Tafarel Correia, de 18 anos, foi detido na rua Ferreira Pena, no centro da cidade. Ele estava com uma quantidade de droga. Vai que é tua, Tafarel, vai para trás das grades. Ele foi preso por policiais da 24ª SECOM. Um carro que havia sido roubado, um Palio, foi recuperado pela polícia no bairro Gilberto Mestrinho, numa ação dos policiais da 4ª SECOM. Aliás, a 4ª SECOM está devendo providências ali na área da pista da raquete. Estão assaltando ônibus do transporte especial, como dissemos agora há pouco, e ali é a área da 4ª SECOM. Os bandidos estão fazendo graça ali naquela área. O homem foi preso, 2 menores também que estavam em companhia deles foram presos por policiais da 17ª SECOM. Já os policiais da 26ª SECOM prenderam um homem que estava fazendo graça, estava estuprando garotos lá na área do bairro Lagoa Azul. Esse homem foi preso pela polícia, por policiais da 17ª. Um carro foi recuperado por policiais da 24ª SECOM. Uma moto também foi recuperada. É a polícia trabalhando. Secretaria de Segurança nas ruas. John Blanquey da Silva Freitas, 23 anos, foi detido em um Fiat Palio roubado lá na rua Barão do Parque das Laranjeiras. Esse cara estava aí também com 300 gramas de maconha tipo skunk, aquela maconha boa que não queima o dedo do noiado, aquela que é o tipo skunk que não tem muito talo, que é uma maconha, segundo eles, de qualidade e não queima a beira do dedo, principalmente do dedão, aquele dedo gordo, fica com o dedo amarelado, com aquela outra maconha sem qualidade. Prenderam esse homem com maconha tipo skunk. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Na Avenida Hilário Gujão, a famosa Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira, 2 homens foram atropelados por volta de 22 horas. Era noite de ontem. Não se sabe ainda qual foi o veículo atropelador. Sabe-se apenas que a tristeza, a comoção, a cena macabra foi registrada lá na rua Hilário Gujão, a famosa Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira. E atenção! Choveu bala na cidade! E começamos pelo bairro Planalto, área do conjunto Campos Elíseos. Um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 5, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos
e morreu. O motor da morte saiu. O motor da morte saiu e saiu lotado. Outra vítima de tiro foi no bairro Aliança com Deus. Um homem foi assassinado e o filho dele, uma criança de 2 anos, infelizmente levou um tiro na cabeça. O homem tratava-se aí, Paulo Guerra, as primeiras informações dão conta de um acerto de contas. E, infelizmente, o filho desse homem estava perto dele. A criança levou um tiro na cabeça e está em estado grave no pronto-socorro Joãozinho. Esperamos aí que essa criança consiga se recuperar. Uma cena muito triste, realmente, ontem, lá no bairro Aliança com Deus. No conjunto Acariquara, em um possível acerto de contas, um homem foi barbaramente assassinado dentro da própria casa onde morava. Bandidos chegaram até o local, aproximadamente 9 homens, chutaram a porta, entraram na casa e pegaram esse homem que estava despido, estava no banheiro, e o executaram com vários tiros espalhados pelo corpo. O homem morreu e morreu na hora, crivado de balas. No conjunto Viver Melhor, também conhecido como conjunto Viver Mais Longe, lá perto da Barreira, um homem foi barbaramente assassinado e um outro foi baleado. Ele não foi identificado ainda. As informações dão conta de que ele também foi vítima de um acerto de contas lá na área do conjunto Viver Melhor. No bairro Colônia Santo Antônio, na rua Pinheiros, um homem também foi barbaramente assassinado, crivado de balas. Tudo aconteceu a noite de ontem. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com o acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Avenida Coronel Teixeira, a famosa estrada da Ponta Negra. Um homem morreu em um violentíssimo acidente de trânsito, uma colisão entre moto e ônibus. As informações dão conta de que o motoqueiro vinha em alta velocidade e acabou batendo nesse ônibus. O motoqueiro morreu na hora. O caso aconteceu, o acidente aconteceu lá na estrada da Ponta Negra. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 23 exames de corpo de delito. Aliás, quase 30, 29. Paulo Guerra, dentre esses exames de corpo de delito, uma prova de que a polícia vem trabalhando muito. 19 pessoas deram entrada no IML, essas pessoas foram flagranteadas e têm que passar por exame de corpo de delito. 19 flagrantes, 3 pessoas que também foram presas, passaram por aquele local e 20 e outras pessoas fizeram exames normais, além de 4 conjunções carnais, ou seja, pessoas que foram vítimas de estupro também deram entrada ontem no Instituto Médico Legal, que fez mais uma vez um excelente trabalho. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 0,36% com 61.589,6 pontos, depois de ter subido 3,73% na véspera. A baixa desta sessão foi influenciada principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da mineradora Vale, do Bradesco e do Banco do Brasil. Já o dólar caiu 1,35%, cotado em 3,218, a segunda baixa seguida da moeda. Sai o balanço da indústria de novembro, segunda medição do IBGE. Nos primeiros 10 meses, o setor amarga uma queda de 7,7% na produção. O Banco Central divulga o resultado das captações e retiradas da poupança em 2016. Em novembro, a caderneta voltou a captar recursos após 10 meses no vermelho. Mas no acumulado do ano, os brasileiros retiraram já 51,3 bilhões de reais da poupança.
5 capitais aumentaram a passagem de ônibus entre o fim de 2016 e o início de 2017. Entre as grandes cidades, ao menos 30 reajustaram suas tarifas. A passagem mais cara é a de Brasília, R$5. E dirigir vai ficar ainda mais caro. O aumento do preço da gasolina no mercado internacional deve fazer a Petrobras reajustar de novo o combustível na bomba até o fim de janeiro. A estimativa é do banco Credit Suisse. Segundo a nova política de preços, a Petrobras pretende vender gasolina no mercado brasileiro a valores próximos aos praticados no exterior. De acordo com Lana Ferrão, analista do banco, desde o último reajuste feito pela Petrobras em 5 de dezembro, a gasolina subiu 3,9% no mercado internacional. A previsão do banco Credit Suisse é de que o combustível fique 7% mais caro no primeiro trimestre do ano. Vamos aos números das loterias. Aqui na concurso 4.276, sorteou as dezenas 12, 13, 22, 24 e 63. O prêmio acumulou em R$2.800.000. A quadra saiu para 99 apostas, cada uma leva R$4.376,92. A Mega Sena também acumulou 46 apostas com 5 números, vai receber cada uma R$26.153,43. 3.488 apostadores que fizeram a quadra recebem R$492,73. Dezenas sorteadas da Mega Sena, concurso 18191. 01, 03, 19, 23, 47 e 58. E finalmente a Loto Fácil, o concurso 1457, que teve uma aposta ganhadora lá do Rio de Janeiro. Esse apostador vai receber R$1.504.968. 14 acertos, foram 376 apostas com premiação de R$1.759,37. As dezenas sorteadas da Loto Fácil foram estas: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18 23 e 24. A Justiça do Equador proibiu o governo do país de contratar o Odebrecht enquanto é feita uma investigação de supostos subornos. A empresa é investigada no país por suspeita de pagar 33,5 milhões de dólares em subornos a funcionários equatorianos. O Equador é o terceiro país da América Latina que recentemente vetou a participação da empreiteira em obras públicas. Nos últimos dias de dezembro, o Peru e o Panamá decidiram barrar a Odebrecht. O Palácio do Planalto e o PSDB divergem sobre a estratégia de campanha adotada pelo deputado federal Rodrigo Maia, democrata do Rio, que reluta em lançar sua candidatura à reeleição como presidente da Câmara dos Deputados. Enquanto adversários e tucanos pressionam o parlamentar para que oficialize que está na disputa, o governo federal prefere que ele deixe o anúncio para o fim de janeiro. Principal patrocinador da reeleição de Maia, o Planalto entende que a iniciativa não pesaria na alteração de apoios partidários e o colocaria em evidência de forma desnecessária, aumentando a munição dos rivais contra ele. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta quinta-feira do mercado de futuro de Londres, cotado a $56,31, em baixa de 0,26% em relação ao fechamento de ontem. As Nações Unidas informaram que o número de deslocados devido às operações militares em Mossul, no Iraque, chegaram a 132 mil pessoas. Pelo menos 114 mil estão abrigadas em acampamentos ou em locais para emergências. A onda de desalojados é reflexo das ações que estão a decorrer na cidade iraquiana desde o dia 17 de outubro. Desde então, os parceiros humanitários da ONU conseguiram ajudar mais de 500 mil de iraquianos dentro e fora dos acampamentos a fornecer água e serviços de higiene de saneamento. Um carro-bomba explodiu no leste de Bagdá e matou 6 civis e deixou 15 feridos nesta quinta-feira em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico, disseram médicos e a polícia. A agência de notícias AMAC, que apoia o Estado Islâmico, disse que um carro estacionado carregado com explosivos foi detonado na área de Al-Obeid, tendo como alvo muçulmanos xiitas que o grupo sunita ultra-radical considera infiéis. O governo publicou no Diário Oficial da União de hoje medida provisória que institui o programa de regularização tributária como parte de uma série de ações para tentar estimular a economia brasileira. De acordo com a publicação, poderão ser quitados os débitos de natureza tributária ou não tributária vencidos até 30 de novembro de 2016 de pessoas físicas e jurídicas. Ministério Público de Contas do Amazonas protocolou no início da tarde de ontem um pedido ao Tribunal de Contas
para que sejam rescindidos os contratos com 2 empresas que administram os presídios do Estado. Segundo o Ministério Público, há indícios de irregularidades como superfaturamento, mau uso do dinheiro público, conflito de interesses empresariais e ineficácia da gestão. O pedido de rescisão é para todos os contratos das 2 empresas responsáveis pela gestão de 6 presídios do sistema em Manaus. O Amazonas é o estado brasileiro que possui o maior percentual de presos provisórios no país, segundo dados do Geopresídios, o Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. De acordo com esse sistema, 65,77% dos presos do estado são provisórios, ou seja, ainda não tiveram condenação definitiva pela Justiça. O Piauí aparece em segundo lugar na lista dos estados com maior percentual de presos provisórios, 63,28%, e a Bahia em terceiro, 62,9%. 6h47. O presidente Michel Temer convocou uma reunião para amanhã de hoje no Palácio do Planalto com o objetivo de definir o Plano Nacional de Segurança. Temer quer marcar a data de lançamento para os próximos dias. A reunião acontece depois do massacre no presídio aqui em Manaus. Esse plano é visto como uma das respostas do governo federal ao episódio que teve forte repercussão nacional. Internamente, o governo teme um efeito dominó em vários outros presídios do país. O primeiro escalão do governo já admite que a situação é extremamente grave por causa da disputa pelo comando do tráfico de drogas entre facções criminosas que também atuam dentro dos presídios. O Plano Nacional de Segurança está em elaboração desde outubro num trabalho conjunto entre os Ministérios da Justiça, da Defesa, Casa Civil e Gabinete de Segurança Institucional, além da ABIN. 6h48. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Secretário de Segurança do Amazonas admite que o governo monitorava facções. Folha de São Paulo. Temer mantém silêncio após maior matança desde o Carandiru. O Estado de São Paulo. Preso no Amazonas custa 3 vezes mais que o de São Paulo. Gestão é alvo do Ministério Público e do governo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Correios recebe autorização para demitir até 8.000 funcionários. Valor econômico. Dólar acompanha exterior e cai ao menor nível desde novembro de 2016. Estado de Minas. Diamantina entra em alerta por surto de malária. Jornal do Comércio no Recife. Maia diz que sua candidatura está começando a ficar madura. Fortaleza, Diário do Nordeste. Número de mortes em presídio no Ceará dobrou em 2016. Porto Alegre, 0 hora. Cesta básica em Porto Alegre é a mais cara do país. Brasil Econômico. Venda de veículos registra pior resultado em 11 anos. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. BR-319, vetor de desenvolvimento. Agora. Assassino do massacre do Comparse são identificados. Em tempo. Princípio do caos. A crítica. Barril de pólvora. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, Paulino Castro, José Alberto Zegdegger, Hélio Ramos e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Renan Silva, Milton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar. Difusão